porque Deus falou de uma maneira gloriosa. Às vezes, irmão, nós confundimos as coisas e achamos que Deus ele só vai falar na mensagem da noite. Não. Deus ele fala através de um testemunho. Deus fala e entrega a sua mensagem através de um louvor. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, né? Então, amados irmãos, Deus não fala somente numa mensagem pregada no final do culto, não. Deus está falando em todo momento. E cada um de nós recebemos a nossa porção nesta noite. Eu recebi a minha já. Deus já falou comigo. Deus já falou por meio desses testemunhos gloriosos que nós acabamos de ouvir nesta noite. Muito bem. Mas aqui, irmãos, nós lemos uma palavra bastante conhecida, por sinal, uma palavra de repreensão da parte de Jesus, né? É interessante que, se nós voltarmos um pouquinho para trás, nós vamos ver que Jesus estava saindo de um determinado lugar chamado Jericó. E se nós formos para o capítulo 21, Jesus ele está aproximando de um lugar chamado Betfagé. Glória a Deus. E se nós formos para o tema da mensagem desta noite, nós vamos encontrar Jesus entrando naquela cidade, naquele local. E se nós avançar para o versículo 23, você vai encontrar Jesus chegando. Então Jesus sai, Jesus se aproxima, Jesus entra e Jesus chega no versículo 23. Mas vamos olhar um pouquinho na saída de Jesus. A Bíblia diz que quando ele saiu de Jericó, ele segue rumo a Jerusalém. E na caminhada que Jesus prossegue andando de Jericó para Jerusalém, como sempre seu objetivo era fazer a obra do Pai, era realizar milagres, era curar o enfermo, era ressuscitar mortos e anunciar as boas novas do reino de Deus. E quando ele sai de Jericó, ele pega o rumo que vai para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele vai caminhando para Jerusalém, à beira do caminho, ele encontra dois cegos assentados e mendigando. E quando Jesus vai passando, eles começam a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero prolongar, irmão, sobre esse assunto, porque Deus tem nos dado hoje uma reta, uma vereda diferente. Você vai entender como Deus está falando. Jesus então curou aquele homem, deu vista, deu visão para ele enxergar novamente. E ele, glorificando a Deus, segue pelo caminho. E quando Jesus vai se aproximando da cidade de Jerusalém, em um determinado lugar chamado Betfagé, que quer dizer casa de figo, aonde era colocado os figos temporão que não amadurecia. Jesus estava em frente ao monte, aleluia, chamado Oliveira. E ali Jesus parou a sua viagem. E agora ele disse para os seus discípulos: olha, vão até aquela aldeia que está de frente para o Monte das Oliveiras. Vocês vão entrar ali em uma aldeia. Vocês vão encontrar uma jumenta presa com um jumentinho, animal de carga, e vocês vão trazer para mim, porque eu quero entrar na cidade de Jerusalém montado em uma jumenta, para cumprir a profecia que foi dita pelo profeta Isaías, que disse: aí veio o teu rei manso e humilde, montado sobre uma jumenta, animal de carga. Glória a Deus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu, foi para cumprimento das profecias dadas pelos profetas de Deus. Ele sentiu que naquele dia ele precisava cumprir as promessas e a palavra, a profecia que foi dito pelo profeta Isaías. Então ele diz: vai, pega uma jumenta que está amarrada e traga para mim. Eu vou montar sobre ela e vou entrar triunfantemente na cidade de Jerusalém, para que todos vejam, aleluia,
se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa dela. Aleluia. Ele precisava da jumenta. Jesus sempre precisa de algo para manifestar a sua glória. Jesus sempre precisa de alguma coisa para manifestar por meio de tal a grandeza do seu eterno poder. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Jesus precisa de você. Jesus precisa de você para cumprir sobre tua vida, o estabelecer da tua glória. Glória a Deus. E eles levaram a jumentinha. Jesus montou. E começa agora, conforme o título do capítulo de número 21, entrando em Jerusalém, Jesus, aleluia, vai até o templo de Deus. O que Jesus veio fazer no templo? Aleluia! Dificilmente Jesus entrava no templo, porque o templo de Jesus era embaixo de uma árvore, era na beira de uma praia, era no deserto, era na cidade, era nas aldeias. Jesus não tinha um templo para adorar, ele adorava onde ele passava, em ambas as partes em que ele estava, ele anunciava ali o reino de Deus e as boas novas, curando e libertando todos aqueles que criam nele. Mas neste dia, ele resolveu subir para o templo com uma finalidade: de colocar a casa de Deus em ordem. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele entra no templo, a primeira coisa que ele fez, derrubou a mesa dos cambistas. Aleluia. Amados irmãos, ainda na época de Jesus, ainda aquele povo estava como sendo eles cumpridor da lei de Moisés. Ainda eles vendiam pombo, ainda eles sacrificavam animais, ainda eles faziam oferta pacífica de sacrifício com sangue de bode, sangue de ovelha, para expiação dos pecados. E ali no templo, naquela época, ainda eles estavam fazendo com que esse costume continuasse. Mas Jesus chega, derriba a mesa daqueles que vendiam pombos para o sacrifício e diz para ele: a minha casa é chamada casa de oração. Glória a Deus. E vocês estão fazendo copio de ladrões e salteadores, porque ali eles exploravam a fé dos irmãos, eles exploravam a fé do povo de Deus, vendendo por um alto preço, aleluia, aqueles pombos, aqueles animais para sacrifício dos seus pecados. Jesus quis mostrar para ele que não era mais necessário ninguém vender pombo, ninguém vender animal, mas ele por si próprio se revelava ser o Cordeiro Imaculado que veio para salvar e remir, aleluia, o pecado de todos os pecadores. Colocando o templo em ordem, expulsou aqueles homens que ali vendiam e anunciou ao reino de Deus, e vinha naquele momento ter com ele, aleluia, todos os coxos, mancos, ressecados, cegos, leprosos. E a Bíblia diz: ele curou-os todos. Glória a Deus. Ele curou-os todos. Louvado seja o nome do Senhor. E após esta grande obra feita, e após esta grande obra de regeneração, agora ele vai mais além ainda, aleluia. Quando ele terminou esta obra, ele deixa a cidade e vai para a aldeia chamada Betânia. Com certeza ele foi para a casa de Lázaro, Marta e Maria, que na verdade era amigo dele. Passando ali a noite, cumpriu-se a obra que havia de fazer, completou-se a obra que havia de ser restabelecida naquele dia, naqueles dias. E a Bíblia diz que de manhã cedo ele volta para a cidade, novamente com seus discípulos. Parece que eu vejo ele voltando, passando pelos lugares aonde a obra foi feita, visitou
Ele vai. E a Bíblia diz que agora surge no coração dele mostrar para os discípulos um exemplo de fé. E ele avista uma figueira à beira do caminho. Estava com fome e parou. Foi procurar fruto naquela figueira e não encontrou. Aí Jesus diz o quê? Nunca mais ninguém coma fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Por que Jesus fez isso? Se você for ler, se você for procurar na analogia bíblica, você vai ver que não era época de fruto. A figueira estava bonita, sombrosa, com muitas folhas. Não havia fruto mesmo. Mas por que Jesus fez isso? Sendo que ele mesmo sabia que não era época de fruto. Porque ele quis mostrar que ele é Deus, e que ele faz, e que ninguém desfaz. E ele quis mostrar para o seu discípulo, aleluia, um ato de fé. E ainda quando os discípulos olham para a figueira de Senhor, veja como esta figueira secou imediatamente. Jesus faz assim, irmãos. Portanto, se hoje você tem um problema, uma dificuldade, o Senhor faz acontecer na tua vida imediatamente, porque Ele é Deus. Quando Ele olhou para aquela figueira, Ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. A figueira secou do alto a baixo até as profundezas da raiz. Aleluia! Mostrando para os discípulos um ato de fé. Que quando nós abrimos a nossa boca no nome de Jesus e profetizamos algo para a nossa vida, acontece, porque o nosso Deus é o Deus dos milagres. Aleluia! Já vi aqui testemunho glorioso nesta noite. E o que é isso, irmãos? É ato de fé. É ato de fé na presença de Deus. Glória a Deus. A figueira secou, Senhor, imediatamente. E Jesus assim o disse: olha, se vocês tiverem fé, vocês não vão somente fazer o que foi feito para esta figueira, mas se vocês estão vendo aquele monte lá, se vocês disserem para ele: levanta e precipita-te no mar, assim será feito, se não duvidardes do vosso coração.